Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu, do EndoDirect. E eu sou o Rodolfo também, do EndoDirect. Eu sou o Jordão do InfectoCast. E eu sou o William do InfectoCast. E hoje a gente está aqui numa parceria infecto-endocrinológica. A gente fez essa parceria aqui do EndoDirect com o InfectoCast para trazer uma rica discussão aqui de um tema bem interessante para vocês. A gente vai falar sobre endocrinopatias no paciente HIV, principalmente no que tange ao manejo ambulatorial dessas doenças. E isso é um tema cada vez mais importante, principalmente na era pós-TARV, né? Então, hoje em dia, com o advento dos antirretrovirais de alta potência, o nosso maior papel como infectologista é, antes de tudo, ser um bom clínico para poder manejar todas essas complicações. Hoje, uma das principais causas de mortalidade no paciente que tem um HIV controlado são justamente as doenças cardiovasculares, pacientes com diabetes, dislipidemia, e a gente ter uma mão disso é fundamental para a boa condução deles no ambulatório. É fundamental para quem não é infecto, a primeira coisa a explicar é que hoje em dia o paciente HIV ele tem as terapias antirretrovirais de alta potência, ou seja, ele consegue tomar seus comprimidos antirretrovirais, vai suprimir o vírus e vai ter uma expectativa de vida igual praticamente um paciente não HIV. Mas isso traz junto algumas comorbidades que faz parte da nossa discussão. Então, acho que a primeira coisa para salientar é que existem dois pacientes. O paciente que não toma o antirretroviral ou o paciente que acabou de ter o diagnóstico e já tem uma doença HIV avançada, que se assemelha ao paciente lá no início da década de 90, aquele paciente que era completamente imunossuprimido, ou seja, tinham várias doenças oportunistas que se aproveitam da imunidade baixa dele, causando várias doenças, e que dá um arsenal de doenças sistêmicas muito variado. E, por outro lado, tem outro paciente que é o paciente que toma o antirretroviral e, por isso, controla a sua carga viral, e esse paciente ele não vai ter essas doenças oportunistas. Sempre também é bom salientar que algumas doenças que vêm junto, do ponto de vista endocrinológico, vêm junto com o uso da TARV. Então, as próprias medicações também podem causar isso. Porém, TARV é muito melhor do que não tomar TARV. Então, a mortalidade, as comorbidades para o paciente tomando antirretroviral completamente se justificam pela qualidade de vida que ele vai ter tomando remédio. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das endocrinopatias, né? Brevemente a gente vai começar falando sobre o diabetes no paciente HIV. Em seguida a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão dos lípides e as adiposopatias no paciente HIV. Em seguida, hipogonadismo, que é um tema de suma importância aí na pessoa que vive com HIV. Doenças do osteometabolismo, doenças da tireoide, eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E aí, finalmente, a gente conclui aqui o nosso episódio. Beleza, então começando por diabetes nos pacientes com HIV. Por que esse tema é importante, né? Aqui eu trouxe alguns dados. Cerca de 10% dos pacientes que têm HIV, eles podem apresentar também o diabetes como outra doença conjunta. E a gente sabe que existe um aumento da prevalência de diabetes nos pacientes com HIV. É uma prevalência um pouco aumentada, mas não tão alta assim, né, felizmente. Em torno de 5% dos pacientes eles podem aumentar a chance de ter diabetes no paciente com HIV, né? E isso é multifatorial, né? E tem várias fisiopatologias que podem explicar isso daqui. Desde a imunossupressão do paciente, que tem mudado com o tempo, como o William bem falou, a própria terapia, né, de antirretroviral, sobretudo os inibidores da protease, como a gente vai ver, eles podem causar o aumento da resistência insulínica, outras doenças associadas junto com o diabetes que também podem piorar o quadro. Então, tudo isso você pode corroborar para o aumento dessa prevalência aqui, viu, Edu? Legal, Rodolfo. E aqui, em relação ao vírus, né, ele causa citotoxicidade nas células beta-pancreáticas, né? Então, uma das coisas que a gente vê é não só a resistência insulínica aumentada, né? Consequentemente aumentando níveis glicêmicos, causando dislipidemia nesse paciente, mas também uma deficiência de secreção de insulina. E isso é refletido aí pelos níveis de peptídeo C desses pacientes, que têm um nível de peptídeo C menor do que pacientes que só têm diabetes, mas não têm o HIV.
Tá, e aproveitando, já que eu citei sobre as medicações, né, os inibidores da protease, o que é que elas podem provocar? Eles aumentam a resistência insulínica, aqui por dois motivos, né? Eles alteram o receptor GLUT4, que é o principal receptor, né, de reabsorção da glicose para dentro da membrana, e também eles podem afetar a função da célula beta, consequentemente impedindo aí a secreção insulínica. Então tem esses dois mecanismos aqui que os inibidores eles podem provocar. Também tem outras medicações que podem influenciar também nesse processo do diabetes, né, provocando toxicidade mitocondrial, né, acho que os meninos podem até falar um pouco mais, não é utilizado tanto assim que era a zidovudina, que já está um pouco mais ultrapassado, né? Então ela provocava esse tipo de toxicidade que poderia também aumentar o diabetes, né, pessoal? A gente ainda usa, né, o velho e bom AZT, que é a zidovudina, ele ainda tem seu espaço. A gente tem usado cada vez menos, né? Existem medicações mais modernas hoje em dia. Antigamente a gente sempre fazia terapia tripla, né? Pelo menos 3 antirretrovirais. Hoje em dia, cada vez mais a terapia dupla está ganhando um papel justamente a maior vantagem em relação aos eventos adversos nos pacientes que têm boa adesão ao tratamento. E em relação aos medicamentos, os inibidores de proteases podem causar, só para a gente recapitular aqui, tem ouvintes dos 2 podcasts, o que são os inibidores de protease? São todos aqueles que terminam com vir. Então, é o paciente que usa o darunavir, ritonavir, atazanavir. E os que mais têm relação são os inibidores antigos, que no caso aí seria principalmente o lopinavir, que a gente não usa mais hoje em dia. Disparar, assim, acho que dentre eles o pior é o lopinavir. A gente geralmente não culpa o daruna ou o atazanavir, assim, só uma coisa, eles sempre vão ser associados com o ritonavir. Então, que depois a gente até pode falar mais do ritonavir, ele tem sua relevância em vários outros problemas. Mas acho que o pior é o lopinavir, que também, cada vez menos, acho que a gente nem usa mais. Nunca usei, pelo menos. E aí, pessoal, quando um paciente com HIV chega, assim, no geralzão, assim, aquele paciente sem muitas especificidades, vocês costumam começar o quê de TARV? Assim, pensando no que essa TARV pode vir a causar de disfunções endócrinas no futuro, né? Que a gente vai comentar um pouco. Então, o tratamento padrão hoje em dia, a gente faz uso de tenofovir com lamivudina, que são 2 inibidores de transcriptase reversas, nucleosídeos, né? Então, a gente tem o uso do tenofovir e lamivudina em um único comprimido, ambos com 300 mg, associado com o inibidor de integrase, que é o dolutegravir. O perfil metabólico dessas medicações são ótimos, na verdade, né? A gente tem um efeito muito pouco importante em relação a tenofovir e lamivudina, muito mais no que se diz em respeito à dislipidemia. Pode ter um efeito colateral importante do ponto de vista endócrino-metabólico é a questão da osteopenia, que a gente vai falar mais para frente do tenofovir. E o dolutegravir, a gente tem que ter um cuidado, ele é muito bem tolerável aí no ponto de vista de questão de resistência à insulina, ele não está associado com isso. Ele pode causar um aumento de peso, tem alguns estudos aí que demonstraram um aumento de peso em quem faz o início do uso do dolutegravir, principalmente em mulher, mas isso também não vem associado com dislipidemia e aumento de triglicerídeos ou aumento de colesterol. Mas um cuidado a gente tem que ter, que é se o paciente tem diabetes já e vai iniciar o uso do dolutegravir, ele tem que reduzir a dose da metformina, porque a dose máxima, por conta da interação medicamentosa com dolutegra, é de 1 grama, né? De 1.000 miligramas. E aí, Rodolfo, tem a questão também do diagnóstico do diabetes no paciente com HIV, né? Na pessoa que vive com HIV. E o que a gente pode usar de ferramenta diagnóstica? Pelo Ministério da Saúde, acho que o Jordan e o William podem falar melhor, como que é feito o segmento desse paciente em relação à parte glicêmica também? Então, com relação ao diagnóstico, lembrando que nós temos 3 exames que podemos lançar mão de modo geral para diagnosticar o diabetes, né? Glicemia de jejum, hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose. Especificamente no paciente com HIV, a gente não recomenda tanto assim, e a American Diabetes Association corrobora, para você não lançar a mão preferencialmente da hemoglobina glicada, porque nesses pacientes você tem uma subestimação, né? Está subestimada a hemoglobina glicada em cerca de 0,5%. Então, a gente dá preferência em torno para a glicemia de jejum ou, nesse caso, o teste oral de tolerância à glicose.
Geralmente é isso que vocês preconizam, que vocês acabam realmente percebendo na prática de vocês? Acho que na prática, para fazer o diagnóstico, geralmente faz o rastreio completo e não valoriza tanto a HB glicada. Mas depois no segmento, como a gente vai ter inclusive o mesmo paciente, o mesmo basal, o mesmo exame, usa. Então, na prática, assim, a gente vai acabar seguindo esse paciente. Então, E ajuda também para alguns valores extremos, né? Se o paciente chegar com uma glicada de 12, Com certeza. você vai falar, Com certeza. Com certeza. E é isso que o Rodolfo falou, né? Ele subestima. Então, se você tem uma glicada acima de 6,5, o paciente já tem o diagnóstico de diabetes. A grande questão é aquele paciente que está com aquela glicadinha ali entre 5,7, 6,5, que ele pode já ser diabético, mas está aí com uma glicada falsamente baixa. Nesses casos, o teste oral de tolerância à glicose, ele vai cair como uma luva, né? Então, você vai conseguir fazer com um teste de estímulo aí, dar uma carga alta de glicose para ver se o paciente ele não consegue, né, manter um nível euglicêmico com uma carga grande. Verdade. E partindo então para o tratamento, o Jordani já falou um pouco, né, sobre o dolutegravir, né, com relação à metformina. Só voltando um pouco atrás, que o tratamento de modo geral, os alvos, metas, medicações, de modo geral, vai ser semelhante aos outros pacientes, conforme a preconiza tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes como também a American Diabetes Association. Só que aí a gente tem essa ressalva que o Jordan falou com relação à metformina, né? Que é uma coisa que a gente tem que ficar atento e que às vezes passa batido, né, Jordan? Passa batido porque é uma medicação muito comum, né? Metformina, a gente esquece às vezes que o paciente com HIV tem outros problemas aí, outras comorbidades. Acho que fechamos, né, então, sobre a parte de diabetes. Diabetes é isso. Então, o próximo tópico, falar um pouco sobre dislipidemia e adiposopatias nesses pacientes. Por que é importante? Porque a gente sabe que o paciente com HIV ele tem um aumento do risco cardiovascular. Então, a gente tem um pouco mais de atenção com esses pacientes. Em torno de 54% dos pacientes com HIV eles podem apresentar algum tipo de dislipidemia e até 1/4 dos pacientes eles podem apresentar algum tipo de doença cardiovascular. Meninos, qual é a principal dislipidemia que a gente pode encontrar, ou que vocês percebem nesses pacientes com HIV? A gente vê bastante hipertrigliceridemia e vê bastante hipercolesterolemia mesmo com aumento de LDL, né? Isso está relacionado também ao uso de algumas medicações. Classicamente, os inibidores de protease estão associados com aumento de colesterol, principalmente de LDL. Outra coisa que chama atenção são os inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, que a gente vai começar a chamar de não-nuc, aqui que é mais não fácil. para os íntimos. Que é o efavirenz, a nevirapina e o AZT também. Só que aqui especificamente do efavirenz e a nevirapina, eles podem ter um aumento de LDL, só que isso vem acompanhado também do aumento do HDL. Então é um malefício e um benefício de uma mesma medicação. E mais especificamente sobre os inibidores de protease, também estão relacionados, os mais antigos tem mais associação. E o darunavir, ele, quando prescrito com o ritonavir de 12 em 12 horas, que é basicamente o que a gente utilizava como padrão, tinha até um risco um pouco aumentado quando comparado com o lopinavir. Mas o uso de uma dose única do ritonavir, que hoje é o que a gente acaba fazendo e já tem disponível até mesmo no SUS, que é 800 mg de darunavir com 100 mg de ritonavir, isso houve uma redução também do aumento de LDL quando comparado mesmo com o lopinavir. E é equivalente também em relação ao atazanavir, que é um outro inibidor de protease, que também só utiliza 100 mg uma vez ao dia do ritonavir. Então parece que o mais culpado é o ritonavir, que quando você usa 2 vezes ao dia acaba sendo um pouco pior. E como a classe inteira dos IPs a gente precisa usar o ritonavir, a classe inteira meio que ganha culpa. Também é interessante e importante lembrar de risco cardiovascular, principalmente relacionado aos análogos de nucleosídeo, os NUCs, o abacavir. Quando o paciente começa a tomar o abacavir, nos primeiros 6 meses que ele está usando, ele aumenta o risco cardiovascular para infarto. Depois, esse risco se estabiliza. Então, na prática, se meu paciente tem risco, eu evito colocar o abacavir para ele. Se ele já está tomando e passa a ter esse risco e já passou 6 meses, às vezes, se pela dificuldade do manejo da TARV, a gente acaba deixando. Acho que também a mensagem aqui seria assim: se meu paciente está com alguma dificuldade para manejar a dislipidemia ou risco cardiovascular, converse com seu amigo infecto, talvez ele possa mexer na TARV e ajudar o seu paciente. Legal.
Beleza. Exato. E sempre lembrando também que pior do que estar com alguma TARV que eventualmente tem algum malefício em relação à dislipidemia ou aumento do risco cardiovascular, pior do que isso é você ficar com carga viral detectável e com CD4 baixo. O risco cardiovascular vai ser sempre Vai muito ser maior. mais. É. Beleza. Interessante. Uma outra coisa também que é interessante é que os scores de risco cardiovascular, nenhum deles leva em consideração o fato do paciente ter ou não HIV, que a gente já sabe que é um risco clássico também para o aumento do risco cardiovascular. Existem até alguns autores que, para contrabalancear isso, eles orientam a acrescentar 10 anos na idade do paciente para tentar aumentar um pouquinho. Entendi. E compensar. Isso não tem nenhum guideline, mas tem algumas recomendações de alguns autores que fazem isso. Interessante. Beleza. E aí, em relação à avaliação do perfil lipídico, né, de recomendação, né, tanto... agora eu vou falar uma coisa de vocês, entrando na área de vocês. À vontade. A IDSA, né, e o Ministério da Saúde, eles orientam aí a medida de perfil lipídico na primeira avaliação do paciente com HIV. E após aí 3 a 6 meses, você pode fazer anualmente depois, se o paciente estiver estável. Beleza. E com relação às medicações em si, as metoterapêuticas, né? Se o paciente tem uma hipercolesterolemia, estatina, acho que como primeira opção aqui, né? E por falar em estatinas, o que é que a gente tem que ter cuidados? Tem alguma que é contraindicada, dependendo do tipo de TARV que está utilizando? Como é que vocês veem isso daí? Sim, principalmente em relação aos inibidores de protease, a gente tem interação com a principal estatina que a gente prescreve, que é a simvastatina, que tem disponível no SUS, mas a gente também tem a atorvastatina, seria uma opção. A gente está cansado de fazer isso no ambulatório, né? Então todo paciente que tem dislipidemia e está em uso de IP, a gente não prescreve simvastatina, não só por questão de potência, mas também pela interação medicamentosa. A pravastatina também pode prescrever, mas eu acabei não citando porque eu pouco uso utilizado pouco no cotidiano. Não é muito disponível, né? A rosuvastatina também seria uma com menos risco de interação, né? Interage pouco aí com inibidores de protease e tudo. Mas do dia a dia o que a gente costuma prescrever mesmo, acho que vale a pena lembrar, é a simvastatina e a atorvastatina, né? E como você comentou, a simvastatina é contraindicada, né? A gente não deve prescrever. E a atorvastatina, ela tem um aumento discreto, né, nos níveis séricos quando usado em concomitância com inibidor de protease, de modo que a gente tem que considerar iniciar numa dose menor e também evitar passar de doses acima de 20 a 30 miligramas ao dia. E lembrando, se o paciente tem uma hipertrigliceridemia associada, geralmente acima de 500, também está indicado o uso do fibrato nos pacientes, né? E não é raro, né? A gente sempre vê, e é um drama porque sempre tem um risco de associar também um fibrato com uma estatina, né? Aumenta o risco de rabdomiólise, né? Perfeito. Mas é isso daí, ele tem que pesar o risco, porque senão ele pode fazer uma pancreatite aguda. Exato. E morrer também, né? Então... Mas acho que assim, em resumo, tirando os IPs, o resto é bem mais tranquilo. Lembrar da classe dos inibidores de protease. Acho que, em resumo... A mensagem que fica... E pensando também, né, no paciente que vai chegar no geral, que está usando ali tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né, não vai ter nenhum deles que vai ter uma interação tão importante com estatinas, né? Então, a gente, no geral, né, exceto aquele paciente que vocês mudaram ali o esquema, sei lá, com infecção, alguma coisa assim. Aí a gente... Acho que a dica que fica é, se você não sabe, coloque na calculadora de interação medicamentosa. Perfeito, né? Exato. Porque aí você não precisa ficar... mas não sei o que, a atorvastatina pode com qual? Então, coloca na calculadora. Ponto. Exatamente. Qualquer site hoje em dia tem isso. Beleza, então vamos falar sobre as adiposopatias. Beleza. Mais conhecidas como as lipodistrofias, né? Beleza. Que existe uma específica do paciente com HIV. A gente tem vários tipos de lipodistrofia, aquelas que você tem a ausência do tecido adiposo em membros inferiores, a ausência de membros superiores, a ausência generalizada. Mas, em geral, no paciente com HIV, a gente tem um tipo específico aqui de lipodistrofia, né? Do que você perde o tecido adiposo tanto nos membros superiores como nos membros inferiores, mas você tem até aquele acúmulo de gordura, tecido adiposo, sobretudo a nível de tecido visceral, né? Que é o tecido mais inflamatório que está mais relacionado com risco cardiovascular. Boa.
E aí aqui a gente pode dividir em duas, né, Rodolfo? A gente pode dividir na lipohipertrofia e na lipoatrofia, né? Quando a gente está falando de lipodistrofia, é algum distúrbio do tecido adiposo. Vamos começar então pela lipoatrofia. Vamos lá, aqui a gente tem alguns fatores de risco para esses pacientes. Em geral, é um paciente que pode ter um baixo CD4 ou uma carga viral alta, mas que felizmente aí tende a caminhar para uma coisa um pouco mais rara, né? Cada vez mais. Homem também é um fator de risco, né? O sexo masculino, tempo de uso da TARV e também o uso da zidovudina, né? Que é uma das principais implicadas das terapias, né? Que chama a atenção para esse tipo de lipodistrofia, Du. E Jordan e William, como que vocês têm visto assim, em relação à lipoatrofia, atualmente nas TARVs mais atuais? Como que fica essa questão? Cada vez menos, né? A principal, a ZT, que no passado tinha essa correlação, inclusive alguns pacientes tinham assim, alterações tão significativas que, de forma estética, eles reclamavam e o SUS foi um dos primeiros a incluir cirurgia para esses pacientes. Legal. Foi o primeiro. Foi o primeiro sistema de saúde no mundo Legal. que Nossa. ofereceu cirurgia gratuita para reparação. Mas, tirando isso, geralmente são os pacientes que realmente têm um diagnóstico há muito tempo e não fazem uso da TARV. Aí a gente vê bem variado o tipo de distrofia deles. E chama bastante atenção porque um dos lugares que ocorre é a lipoatrofia em face, né? Então acaba que o paciente ele fica muito exposto, né? E é meio estigmatizante também. Por isso que é importante a gente tratar ativamente também essa queixa do paciente, né? Não, para o paciente, nos casos que usam a TARV, eles deixam de usar a TARV. Muitos são pacientes que estão há muito tempo, principalmente aqueles pacientes que começaram a usar a ZT e por algum motivo estão ainda usando a ZT, porque é uma medicação que, como a gente já disse várias vezes, a gente usa cada vez menos. Mas, às vezes, é uma queixa que o paciente não traz para você e você, às vezes, não percebe também, você acaba deixando isso passar e isso pode acabar diminuindo a adesão do paciente. Isso é uma causa clássica de parada de tomada de medicação por conta da lipoatrofia. Beleza. E aí, pensando em manejo, vocês comentaram aí que, beleza, a gente sabe que o risco é maior com AZT e tudo mais, mas a gente não costuma, né, ser a primeira linha de tratamento, tudo no paciente, na pessoa que tem HIV. Mas o que a gente pode oferecer para essa pessoa para tratar, principalmente naquelas áreas mais, né, impactantes, região de face, tudo? Um tratamento clínico envolve desde a questão de alimentação, de exercício físico e em relação ao manejo do infectologista e manejo da TARV, né, uma indicação clássica de retirada do AZT é justamente esse problema da lipodistrofia, que inclusive a única TARV que realmente tem essa indicação de você modificar, porque existem outras TARVs que foram associadas quando inicialmente começaram a ser utilizadas, como os inibidores de protease, o próprio efavirenz, só que na maioria dos estudos sempre eles vinham associados com o uso do AZT, então sempre foi uma questão meio questionável se realmente pode causar o IP, principalmente lipohipertrofia, né, que fala. Mas não tem uma indicação assim, de você trocar por conta de um IP, por exemplo, é mais em relação ao AZT. Em relação aos outros tratamentos, existem vários tratamentos aí do ponto de vista estético que eu nem sei falar, tipo PMMA, preenchedor, né? Aí tem que ver com cirurgião plástico, dermatologista. Beleza. E agora falando mais especificamente sobre o outro ponto, né? Quando você tem uma hipertrofia local do tecido adiposo, a lipohipertrofia. Rodolfo, o que a gente pode falar de diferente em relação à lipohipertrofia, em relação a locais onde ocorre lipohipertrofia e também em relação ao manejo? O que difere do manejo da lipohipertrofia em relação à lipoatrofia? Então, assim, geralmente você pode acontecer em locais não habituais, né? Por exemplo, você pode ter em abdômen, mas pode também em membros superiores. Está relacionada com alguns tipos de drogas, geralmente os IPs, né? Que eles podem, né, ter esse fator de risco aí. E para você ter esse manejo, tentar reduzir um pouco mais, porque a gente sabe que lipodistrofias que também, no caso a lipohipertrofia, você tem aumento aqui do risco cardiovascular pelo aumento do tecido adiposo visceral, né? Então você tem melhorar a dieta, mudança de estilo de vida, física, tabagismo, melhorar a dieta,
Metformina você pode utilizar em alguns casos aqui. Tem uma medicação muito específica aqui, Edu, que é a tesamorelina, né? Que é um análogo do GH, que ele pode ser utilizado para, no caso aqui, especificamente reduzir o tecido adiposo visceral desses pacientes. Legal, Rodolfo. Então aqui a gente está pensando naquele paciente que está depositando gordura em tecidos não usuais, como por exemplo face, né? Pode ter um depósito em mento, região ali de pescoço, eventualmente a giba, né? Que a gente sempre fala, depósito em região ali dorsal. Mas aqui a gente vai ficar mais preocupado também com o depósito visceral, então a gente vai orientar em relação a modificações de estilo de vida. A metformina pode entrar aqui como uma opção, né? Um adjuvante, mas aqui o tratamento é uma medicação caviar. Vocês já prescreveram tesamorelina alguma vez? Nunca nem ouvi falar que era caviar. Nunca vi nem comer. A famosa nem caviar, porque caviar. nem ouvi falar. Caviar eu já ouvi falar. Então aqui, né, como o Rodolfo falou, um análogo do hormônio liberador de GH, então, que pode ser usado aí para melhorar, também pode melhorar o perfil metabólico desses pacientes, né? Você pode ter uma redução dessa tecido adiposo visceral em até mais ou menos 15 a 20%. Mas realmente uma coisa que não disponibilizamos com tanta facilidade assim. Total de zero experiências. Beleza, pessoal. Alguma coisa mais aí, Eu acho que, assim, mensagem, apesar de parecer insignificante, valorize se isso for uma queixa do seu paciente ou até pergunte se você reparar. Se ele é capaz de, que nem o Jordão falou, ele é capaz de parar de tomar um remédio por causa disso. Então, não procure, às vezes, uma solução. Às vezes, a solução pode ser falar com seu amigo infecto, ele pode mudar o remédio. Ou procurar algum outro auxiliar, ou que necessariamente falaria metformina, ou isso. Perfeito. Interessante. Exato, assim, a gente valoriza pouco a queixa, entre aspas, estética do paciente, né? E pode ser, como você falou, William, uma causa que parou de usar a medicação. E muitas vezes a culpa não é nem a medicação, mas a pessoa vai conversar com um amigo que também tem HIV e fala, isso é culpa do remédio, daí ele vai parar de tomar, mesmo que seja um inibidor de integrase. Então é bom você compartilhar essa angústia aí com o seu paciente, encarinhar ele. E outra coisa aqui, né, que vocês comentaram muito bem, é que a lipoatrofia, ela tem uma relação muito clara com a zidovudina, o AZT, tudo, né? Mas a lipohipertrofia é uma relação meio nebulosa, né? Então, não necessariamente você mudar a TARV, você vai melhorar a lipohipertrofia do paciente. Então, aqui é muito mais as modificações do estilo de vida, eventualmente encaminhar o paciente para o cirurgião plástico, fazer uma lipoaspiração, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Isso aí. Então, aqui a gente encerra a parte 1, pessoal. A gente abordou aqui a questão do diagnóstico e tratamento do diabetes na pessoa com HIV. Falamos também sobre dislipidemias e adiposopatias. Na parte 2, vamos abordar a questão de hipogonadismo, distúrbios da tireoide, doenças do metabolismo ósseo e distúrbios do hipotálamo, hipófise adrenal. Beleza, pessoal? Isso aí, pessoal. Valeu. Não deixem de escutar o próximo episódio, que se você chegou até aqui e achou bom, o próximo vai estar melhor. Falou! Abraços! Até mais. Tchau, tchau.